Queria saudar a igreja presente com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12, ou melhor, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Vai aparecer ali, mas se você tiver a Bíblia aí e quiser abrir, é Lucas 5, de 12 a 16. Nós vamos ouvir a leitura com o Luiz. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Obrigado, Luiz. Amém. Você é capaz de contar esses 4 versículos aí para o irmão que você acabou de ouvir? Mesmo colando na Bíblia, é capaz de dar uma resumida aí para o irmão que está do teu lado? Dizem que os brasileiros são ruins para isso, né? Mas eu não acredito. Eu sou o pior deles. Tá bom. Tá bom. Quem não conseguiu até agora, né? Depois lê de novo o texto e relê. Mas o que acontece aqui? De acordo com Mateus, e esse texto está registrado nos 3 evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Está registrado em Mateus que foi logo após o Sermão do Monte, ou seja, depois que desceram. A Bíblia não fala em que cidade eles estavam, não fala o momento exato, não fala nem o nome desse doente. E em nenhum dos evangelhos diz o nome dele, mas diz que eles desceram, e esse leproso, quando soube que Jesus estava no lugar, foi a ele, prostrou-se e disse: olha, se queres, podes me curar. E Jesus disse: eu quero ser curado. E ele foi curado. Diz que depois Jesus o enviou ao sacerdote, nós vamos ver isso daqui a pouco, e em seguida, o testemunho desse homem, ou o que eles viram na vida, o que aconteceu na vida desse homem, a cura, a sensacional cura, e nós vamos ver já, causou que Jesus não podia entrar mais nas cidades. Porque quando ele entrava, eles sabiam, grandes multidões iam atrás para ouvir a palavra e principalmente para serem curados também. E diz, quando isso acontecia, Jesus
saía, se isolava e para orar. Só isso que está aqui. Nesse texto, nós podemos tirar aqui várias lições, mas eu tirei 6 lições, e eu vou dar o título a cada uma delas, o que nós vamos ver, né? Nós vamos ver primeiro o doente. Segundo lugar, o médico. Terceiro lugar, a cura. Quarto lugar, o testemunho. Quinto lugar, o impacto. E sexto lugar, o retiro. Vamos começar com o doente. Como eu disse, Lucas, nem Mateus, nem Marcos, diz o nome desse homem. Portanto, nós não temos o nome. É como aquela mulher que sofria de... Como é que chama? Hemorragia. Sofria de hemorragia há anos e anos e gastou todo o seu dinheiro com médicos e não resolveu o problema. E de repente ela vai a Jesus e é curada. É a mesma coisa, nós não temos o nome daquela mulher. E aqui também nós não conhecemos e não sabemos o nome desse doente. Mas sabemos uma coisa, e eu escolhi ler Lucas por um motivo. Lucas era médico, e ele dá um diagnóstico aqui simples, ele dá um diagnóstico que está no versículo. Aconteceu que estando ele ali na cidade tal, cadê o diagnóstico? Lucas diz, o homem estava coberto de lepra. Uma coisa é estar com lepra, outra coisa é um médico dizer, olha, você está coberto de lepra. Quem quiser saber o que é lepra, né, além dos médicos aqui presentes, vai lá no capítulo 13 de Levítico, e ali fala, no capítulo todo, 59 versículos, sobre a lepra. Por quê? Era uma orientação aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Porque era o sumo sacerdote e os sacerdotes que davam o diagnóstico, esse está com lepra, porque a partir do momento que ele recebia esse diagnóstico, ele tinha que sair do convívio da família, ele tinha que sair do convívio da sociedade, ele não podia mais participar de nenhuma festa religiosa do povo judeu. Enfim, ele ia ser isolado. Ele era isolado de toda a população. Naquela época, várias doenças de pele eram consideradas como lepra. Então, tinha umas que eles achavam que eram curáveis e outras que eram incuráveis. Na realidade, a ciência já progrediu muito, já mudou muito quanto a isso e quanto à lepra, né? Mas, na época, a lepra era a pior doença, tanto que a Bíblia chama lá atrás, no capítulo 13, de praga, compara o pecado do ser humano. E é bom mesmo comparar, era uma boa comparação, porque a lepra isola a pessoa do ambiente que ele vive. O pecado também. Vocês já repararam que quando uma pessoa some da igreja, provavelmente ele está em pecado. Provavelmente ele está se afastando de Deus. Provavelmente ele está sem comunhão com a igreja e com Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, não sente falta do irmão, não ama a Deus. A lepra, ela causa... a pele fica insensível, né? Ela fica insensível. Por exemplo, se cai uma água fervendo no pé e ali tem a lepra, ele não sente, fica insensível.
O pecado também deixa a pessoa insensível quanto à igreja, quanto a Deus. Ela se afasta de Deus, ela se afasta dos irmãos. A lepra mata. E o pecado também. O salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Então, a lepra era uma doença terrível da época, era a doença mais grave. Interessante que não eram os médicos que diagnosticavam, era o sacerdote que diagnosticava. Depois, se você quiser entender melhor, leia os 59 versículos lá do capítulo 13 de Levítico. Então, esse era o doente, um homem que não tinha mais esperança, era uma sucata, era um morto-vivo, um aborto vivo, sem esperança, mas não esse doente, porque ele ouviu que Jesus estava ali por perto, e ele foi a Jesus. Agora, o leproso, na época, não podia se aproximar de ninguém. Se ele se aproximasse de alguém, ou alguém se aproximasse dele, ele tinha que gritar, maldito leproso, para dizer, olha, eu tenho lepra, eu sou leproso. Mas ele foi a Jesus. E diz que ele se prostrou, aqui em Lucas diz que ele se prostrou. Mateus diz que ele adorou. E Marcos diz que ele se ajoelhou. Portanto, a verdade é que ele adorou, de alguma forma. E se dobrou diante de Jesus. Ou seja, ele reconhecia que Jesus era Deus. E Lucas, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele apresenta um Jesus homem, humano. A humanidade de Jesus. Então, esse homem chegou, se prostrou diante do Pai, de Deus, do Criador, do Filho de Deus. Ele cria nisso. E ele disse assim, se queres, tu pode me curar. Ou seja, ele se submeteu à grandeza do Filho de Deus que estava à sua frente. Então, o que nós aprendemos com esse homem? Nunca perca a esperança. Talvez você esteja aqui desesperançado com um problema na família, ou com filhos, ou no emprego, enfim, os problemas que nós conhecemos, ou com uma doença incurável. Nunca perca a esperança. Jesus está aqui. Segunda coisa, peça a Ele reconhecendo que Ele é maior. Lembra o ladrão na cruz? Ele falou, Senhor. E Senhor, naquela época era Senhor, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, colocando Jesus, adoração. Lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, esse homem disse, se queres. Ele não declarou, ele não exigiu. Né? Eu declaro ser curado agora aqui nesse lugar pelo Senhor. Se queres, tu podes me curar. Amém? Então, essas duas coisas nós aprendemos com o doente. Segundo lugar, vamos ver o versículo 13, que diz, 13, que diz e fala sobre o médico. Médico é Jesus aqui no caso, né? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica livre, limpo. E no mesmo instante, ele foi curado. No livro de Marcos,
ele cita uma coisa que... Todos eles citam que Jesus tocou, e é a mesma palavra. Mas antes, Marcos escreve assim, que Jesus profundamente compadecido, ele tocou aquele homem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus que nos ama. Esse é o nosso Jesus que se compadece de nós. Esse é o Jesus que ouve o nosso grito. Ele teve esse corpo como nós, humano, sentiu as dores, sentiu, enfim, as angústias. Ele sabe das suas orações de madrugada. Ele sabe do seu choro durante a noite, durante o dia, quando você está no banho. Ele conhece a sua aflição. Amém? Esse é o médico. O médico que, para ele, nada é impossível. Ele é Senhor sobre anjos, sobre os homens, e Ele é Senhor sobre os demônios, e sobre a morte. Jesus, aquele que tem o nome, que está acima de todo nome. Jesus, aquele que está presente nesta manhã, nesse lugar. Diga aí para o irmão, ele está aqui entre nós. Mas tem mais. A palavra tocou, que é usada nos 3 evangelhos, é diferente da palavra toque, ou tocou daquela mulher que relou nas vestes de Jesus. É diferente daquele toque que nós damos uns nos outros, num aperto de mão, rapidinho, né? É diferente. Esse toque aqui, ele significa que Jesus cingiu. Sabe o que significa? Ou ele pôs o braço no ombro, levantou esse homem, ou ele abraçou esse homem. Com amor profundo naquele instante, compadecido daquele homem, Jesus toca e diz assim: eu quero. Talvez a primeira cura que esse homem recebeu tenha sido esse toque, esse braço. Porque esse homem devia estar coberto de lepra, ele devia estar já há tempos isolado das pessoas. Ninguém o tocava, ninguém o abraçava, nem a sua própria família, sua esposa, seus filhos, se é que ele tinha. E nesse momento que ele foi tocado, Jesus acho que nem tinha falado, ele já sentiu a cura aqui. Fui tocado, fui amado, fui salvo. E Jesus disse: ser curado. Esse é o nosso médico. Esse é o nosso Senhor. O que aprendemos com isso? Nunca perca a esperança, porque nós temos um Deus que nos ama. Amém? Então, primeiro, já vimos o doente. Segundo, a lepra, ou melhor, o médico. Terceiro, a cura. A cura está no versículo que eu queria que vocês lessem juntos aí, versículo 13. Versículo 13. Como é que começa o versículo 13? Quando que ele foi curado?
no mesmo instante. No mesmo instante, quem estava ali olhando, de repente o viu limpo. Mas escuta, quando o puro tocava o impuro, ele se tornava um impuro. Mas aqui o puro tocou o impuro, e esse impuro foi purificado. Mas quando? No mesmo instante. Se você for reparar as curas de Jesus, todas elas, com exceção de uma que a pessoa era um cego, ele viu como árvores as pessoas, assim, depois ele lava com o barrinho lá, e ele passa a ver claramente. Só esse, mas foi no mesmo instante, ali na mesma hora. Tudo aquilo que Jesus faz é no mesmo instante. Você foi tocado por Jesus para a salvação? Foi? Você foi salvo. Você crê nisso? Apesar que eu estou sendo salvo por causa da minha mente. A minha mente que toma forma desse mundo e eu tenho que aprender a viver como Cristo quer que eu viva, mas eu fui salvo. Na cruz Ele levou todos os meus pecados. Na cruz Ele perdoou a minha rebeldia. Quando Jesus cura, é no mesmo instante. Vocês lembram aquele homem que foi descido do telhado, numa cama, e ele cai ali na frente de Jesus, desce ali na frente de Jesus, e Jesus falou: puxa, que fé! Os seus pecados estão perdoados. O que quer dizer isso? Chegou a salvação na vida desse homem. Aí duvidaram, ele falou: para que vocês saibam que eu perdoo pecados, levanta, toma o teu leito e anda. E o que aconteceu? Ele levantou. Ele levantou, pegou o leito dele e saiu andando. O leito dele o trouxe, e ele levou embora o leito dele. No mesmo instante. Teve outro caso, daquele de Betesda, e a Bíblia diz que fazia 38 anos que ele estava incapacitado, aleijado, e Jesus o cura. E no mesmo instante ele é curado. E leva também a maca que ele tinha. E olha, eu quebrei esse braço aqui. Depois operei o ombro. Isso, durante 35 dias, eu fiquei que não podia mexer aqui. Tirou tudo, tirou a tipóia, olha, você está... Agora precisa fazer, todo mundo sabe disso, fisioterapia. Eu passei a odiar meu genro. Eu chego na fisioterapia bom e saio todo dolorido. E ela ainda fica falando assim: sofre agora para louvar depois. Sofre agora para louvar depois. Eu só louvo depois, um pouco, bem depois, porque eu lembro dela, né? Aquele homem, depois de 38 anos, não precisou de fisioterapia. Saiu andando, ainda carregando as coisas dele. A cura de Jesus é na hora. Amém? Então nós vimos
o doente, o médico, a cura. Agora vem, versículo 14, o testemunho. O testemunho. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, ofereça pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Não fala para ninguém. Vai direto ao sacerdote. Jesus, na verdade, quis proteger esse doente. Você imaginou se ele fosse correndo para casa? Foi curado, foi curado. A mulher dele ia desconfiar. O filho ia ficar lá atrás. A família ia se afastar. Os amigos, então, nem falam. Mas não fala para ninguém, vai ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é que diagnosticou que ele estava com lepra, há anos atrás. Só o sacerdote para dizer, ele está curado. Ele está curado. Pode ir, olha, esse homem está livre, está curado. Pode voltar ao nosso meio. E assim aconteceu. Infelizmente, nos dias de hoje, nós ouvimos muita proclamação de cura, que nem sempre é imediata e que nem sempre é total. Eu estava numa igreja em Portugal e tinha lá meu irmão orando pelos enfermos, aquela fila, né? Dor na lombar, dor no pescoço, dor não sei o quê, dor no cotovelo. Tudo bem, eu creio que Deus cura. Vai embora curado. Daí veio um e falou, eu sou cego. Aí eu fiquei interessado, né? E ele orou. Ele falou, você está vendo? Ele falou, não. Mas vai, porque durante todo o resto do mês você vai ser curado. É de Jesus? Se é de Jesus, é na hora. É na hora. Né? Meu pai, eu vou ver se eu lembro, ele estava saindo de um supermercado e viu que uma pessoa estava endemoniada ali fora, cheia de gente em volta e tal, e Deus falou para ele, vai e expulsa. Aí ele, desculpa, viu? Aí ele foi assim, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Aí chegou outro, Deus falou, bom, ele não vai falar, chamou outro lá, o cara, em nome de Jesus, saiu. As coisas de Jesus é no momento, é na hora. É na hora. A cura de Jesus é imediata e é total. Não é? Amém. Depois da cura, ou melhor, a cura. Depois da cura vem o testemunho, eu estou no testemunho, perdão. Agora vem o impacto. O impacto. Qual foi o impacto disso? O impacto foi, ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, esse é o outro. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. E é interessante, né? Para esse homem, Jesus ordenou que não falasse. Ele não falou até ir lá mas depois falou. Você acha que alguém que estava moribundo, já no fim da vida, esperando a morte,
é curado dessa maneira maravilhosa e depois não vai falar? Ele falou. Ele falou, os parentes falaram, todo mundo falou, a ponto de que Jesus não podia ir em lugar nenhum, que grande multidão já estava esperando ele ali para ser curado e para ouvir a palavra. Para ele, Jesus falou, vai e não fala nada. Ele falou. Para nós, ele falou, vai e fala. E muitas vezes nós não vamos e não falamos. O que Jesus fez na tua vida? No mínimo, se você é salvo, no mínimo, Ele te pegou e te transportou do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. No mínimo, você estava morto e agora está vivo, espiritualmente. No mínimo, você continua vivo, respirando. Tantos carros ali fora, no mínimo. Aí você pode estar pensando, o meu é o piorzinho, mas está aí. Né? Lá em Portugal eu tive uma carrinha, era uma van velha, né? Era Toyota, tudo, mas era velha. Para lá era mais velha ainda, porque não tinha quase. E aí eu fui ser um dos palestrantes num congresso de empresários, num hotel lá em Tomar. E fui, aqueles carrão entrando, né? Aí chegou eu, eu e a Lília. O cara ficou olhando, apresentei lá a minha credencial e entrei, né? E dá vergonha, eu vou falar, dá vergonha, mas eu tinha um orgulho, sabe por quê? Porque aquele carro foi ofertado pelo meu avô, que tinha falecido. E deixou uma herança aí, pouca, não era muito, e a minha mãe enviou para mim a parte dela. Não lembro se é o vídeo também, mas enviou, e com aquele dinheiro nós pudemos comprar aquela carrinha que Deus nos mostrou. E durou os 3 anos, até que o Éder chegou lá e começou a dirigir, aí fundiu de vez, né? Graças a Deus, graças a Deus. Então, nós temos muito para testemunhar. Às vezes, numa reunião de oração, você fala, vamos ouvir os testemunhos, e ninguém fala nada, porque acha que tem que falar, eu fui curado, Não é isso, gente. Todo tipo de bênção é bênção, vem do mesmo Deus. Se você pode dar sua oferta aí, dê graças, porque você pode dar a oferta. É melhor dar do que receber. Por que é melhor dar? Porque você tem para dar. O duro é quando você quer dar e não tem. Mas quando você tem para dar, seja lá quanto for, Deus está vendo. Então, o impacto. Será que a sua vida e a minha têm impactado a sociedade aonde eu vivo? Será que pessoas perguntam, o que você tem de diferente? E, finalmente, para concluir, o retiro. O retiro está no versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus irmãos, Cristo era um pregador. A Bíblia e os evangelhos falam que ele era um pregador. Assim como João Batista era um pregador. Pregador. Se há uma coisa que um pregador gosta, é quando tem uma multidão para ouvir. Ele nem convidou, a multidão está ali para ouvir. E Lucas não fala em uma multidão, ele fala grandes multidões. Aí, quando estava, ele via aquela grande multidão, talvez ele falasse com um ou outro, mas ele se retirava.
num lugar para ficar sozinho. Nem os discípulos ele deixava ir junto. Solitário, diz, para orar. Aqui é o que fala mais para mim. Nós somos pregadores. Nós temos a missão de pregar pelo menos uma mensagem, que é a grande comissão. Mas nós temos grupos, pregadores. Nós pregamos aqui na frente, e vários aí, somos pregadores. Mas será que temos nos retirado sozinhos para orar? O que leva a isso? O que levava Jesus a isso? O retiro proporcionava a ele um testemunho, que é, para mim, Deus, o meu relacionamento com o Pai, é mais importante do que o sucesso. Para mim, o meu relacionamento com meu Pai é mais importante do que o ser humano. O meu relacionamento com o Pai, se eu não tiver, eu não vou me relacionar com o ser humano. Mas no versículo 17, a parte B do versículo 17 diz o seguinte: o poder do Senhor estava com ele para curar. Versículo 17. O poder do Senhor estava com ele para curar. Por que aconteciam as curas? Porque ele tinha poder. Por que ele tinha poder? Porque ele se isolava para conversar com Deus. John Wesley falava para os seus alunos: põe fogo no seu sermão. Lá sozinho é a hora de pôr fogo no seu sermão. Se não, põe o seu sermão no fogo. Meus irmãos, põe fogo na tua vida. Coloca poder na tua vida, no teu testemunho, por menor que seja, para que esse testemunho possa ter impacto na sociedade. Poder e oração. Sem oração não tem poder. E Jesus falou: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Mas para que esse testemunho tenha impacto, entra no teu quarto, fecha a porta, ou vem aqui na chácara, fique sozinho aqui. Se afaste de tudo e tenha comunhão com o Pai. Tenha comunhão, que é a última esperança, que é aquele que por amor nos responde, que é aquele que faz o nosso testemunho dar resultado, porque é interesse dele e ele que mandou. Amém? Louvado seja o Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.